sobre a proteção de Deus e pautados nos princípios norteadores da administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, declaro aberta a 5ª sessão ordinária de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária do dia 24 de março de 2015. Aqui. Sim. Senhor presidente, vice-presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, povo presente, aos internautas, meu boa noite. 5ª sessão ordinária, dia 14 de 4 de 2015. Senhor presidente, se não tiver nenhuma objeção, gostaria de pedir a dispensa da ata da 4ª sessão ordinária da leitura da ata. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Marco Antônio. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da pauta. Expediente recebido do Poder Executivo Municipal e outros. Leitura prejudicada pela falta de expediente. Expediente dos excelentíssimos senhores vereadores e das comissões. Projeto de Lei nº 10 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, que altera a Lei Municipal número 1725, de 8 de janeiro de 2015, para acrescentar parágrafo único no artigo 1º e da outras providências. Requerimento número 79 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Executivo Municipal, por intermédio do setor competente, promova a instalação de placa, indicando que o mercado municipal é patrimônio histórico-cultural, na parte frontal do mercado municipal de São Luís do Paraitinga. Requerimento número 80 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, requerendo ao Executivo Municipal que proceda a limpeza no entorno do ponto de ônibus localizado na rodovia Abílio Monteiro de Campos, mais precisamente próximo à Ponte Preta, bem como proceda a verificação das condições dos demais pontos ao longo da referida rodovia. Requerimento número 81 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, requerendo ao Executivo Municipal que indique o motivo que impede a instalação da academia ao ar livre no bairro Vaz dos Passarinhos, uma vez que os equipamentos que a compõem já estão armazenados no almoxarifado da municipalidade, bem como porque já há local destinado à sua efetiva instalação. Requerimento número 82 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, requerendo ao Executivo Municipal que promova a instalação de defensas metálicas no entroncamento da via de acesso José Pinto de Souza, com a rua Pedro Cascardi. Requerimento número 83 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Executivo Municipal que por intermédio de seu setor competente, promova uma conferência para ser discutido o turismo rural, devendo o mesmo ocorrer no distrito de São Pedro de Catuçaba e da outras providências. Requerimento número 84 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, para, requerendo ao Executivo Municipal que informe se existe convênio estabelecido entre a administração municipal e o órgão do governo federal ou estadual do setor de habitação para a construção de mais unidades habitacionais populares, informando o número de moradias a serem construídas, local e prazo para o início da obra e da outras providências. Requerimento número 85 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal que informe qual o motivo do Instituto FUNCHARD ainda não estar recebendo subvenção e da outras providências.
Requerimento número 86, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, endereçado ao senhor gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, do Núcleo Santa Virgínia, se existe impedimento para que o senhor Roque Domingos promova a obra de caráter necessário em sua moradia no bairro do Palmital. Requerimento número 87, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Executivo Municipal que informe essa Casa de Leis se tem consciência do processo de degradação promovido pelos caminhões pertencentes à empresa Fibria, que transporta toras de eucalipto nas estradas rurais e nas ruas centrais do distrito de São Pedro e Catuçaba e da outras providências. Requerimento número 88, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique dos Santos Toledo, endereçado à Defensoria Pública do Estado, requerendo que esta informe se houve efetivação do acordo entabulado entre a Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga e a Defensoria para aquisição de terreno para a construção de casas populares e da outras providências. Requerimento número 89, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique dos Santos Toledo, endereçado a gestor do documento histórico do Tribunal de Justiça do Estado, requerendo que este informe a situação que se encontra os documentos de São Luís do Paraitinga e da outras providências. Em ligação número 7, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marco Antônio dos Santos, sugerindo ao Executivo Municipal que escolha um servidor público para, em caráter permanente, realizar a manutenção e limpeza da mata ciliar do rio Paraitinga no trecho do perímetro urbano. Moção número 22, 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhores Marco Antônio dos Santos e Luiz Roberto Antunes, consignado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Afonso Lobato, pela nobre atitude de contemplar a fanfarra Monsenhor Inácio Joia, com verba proveniente de uma emenda parlamentar destinada à compra de instrumentos musicais. Moção número 23, 2015, de parabenização, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, consignado ao servidor do ITESP, reconhecendo o excelente trabalho que o Instituto vem realizando na cidade, bem como declarando que apoia as reivindicações de melhorias nas condições de trabalho dos servidores junto ao órgão competente. Palavra dos vereadores, ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 8, 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Marcelo Henrique Santos Toledo, que dispõe sobre a limitação da circulação de veículos transportadores de toras de eucalipto pela rua e estrada que passa em frente ao conjunto habitacional popular denominado Polar. Aqui está Polar. Prolar. Tá. Prolar, tá. E de forma extensiva pelas ruas do distrito de São Pedro e Catuçaba, município de São Luís do Paraitinga e da outras providências. Única discussão e votação da moção número 18, 2015, de pesar, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, consignada à família do ilustríssimo senhor Jorge Rio Branco, o qual, a chamado glorioso Pai Eterno, nos deixou no dia 12 de março de 2015, aos 77 anos. Única discussão e votação da moção número 21, 2015, de pesar, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Roberto Antunes, consignada à família da ilustríssima senhora Marina Mônica do Prado, a qual, chamado glorioso Pai Eterno, nos deixou no dia 13 de março de 2015, aos 81 anos. Tribuna livre. Limite máximo de oradores por sessão 3. Limite máximo de tempo 10 minutos para cada inscrito, sem possibilidade de prorrogação ou aproveitamento de tempo quando o número do orador não atingir o máximo. Inscritos: senhor Benedito Valdir Bonafé. Assunto: prestação de conta da Comissão Amigos da Santa Casa do período compreendido entre novembro de 2014 a março de 2015. Segundo, Olavos Reis. Assunto: expor solicitação de moção de apoio de pauta de reivindicações junto ao governo do Estado. Explicação pessoal: São Luís Paraitinga, 9 de abril de 2015. Está aberta a palavra aos vereadores que desejam fazer uso da palavra e colocar o requerimento em discussão. Solicito o vereador Marcelo Henrique Santos Toledo. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria
que submetesse em primeira e segunda votação o projeto de lei número 8 de 2015, em autoria, que dispõe sobre a limitação da circulação de veículos transportadores de tora de eucalipto pela rua Estradas, que passa em frente ao conjunto habitacional popular denominado Prolar, que vem produzindo o trânsito, um impacto altamente negativo ali, na estrutura, no pavimento, no muro, nas casas, principalmente no descanso das pessoas. E também, de forma extensiva, nas ruas principais do distrito, principalmente na rua Jordão Monteiro. E, aproveitando também o ensejo, eu gostaria que o senhor concedesse, já que a Câmara é a casa do povo, né? Então, acho que quem tem que ter prerrogativa é o povo. E eu acho também que a maior autoridade do município é o povo. Que o senhor concedesse à tribuna alguns minutos para que a senhora Gisele Vieira pudesse vir aqui ler um documento que foi redigido e teve uma adesão muito grande de assinaturas sábado lá em Catuçaba, que ela pudesse vir também comentar. E em seguida a fala dela, eu gostaria também de ter a disponibilidade aí do material visual para que eu possa reproduzir fotos, né, em slide do impacto que esse transporte irracional, né, que não tem o dinheiro, o grande capital, ele não respeita nada, né? Ele tenta maquiar alguma coisa quando ele passa a ser questionado, ou seja, ele tenta se aproximar de setores, né, de uma certa forma, cooptando para que fique do lado. E queria agradecer imensamente a presença de todos, principalmente as pessoas do distrito de Catuçaba que vieram para cá. É isso, mas eu peço que o projeto seja votado em primeira e segunda votação, né? Eu espero que esse projeto seja aprovado. Vereador, como o plenário é soberano, eu proponho votação, mas eu pedi que na hora da discussão do projeto, então... Na hora da discussão... Aí o senhor pedisse a discussão... Para a Gisele possa. E logo em seguida eu tenho um material audiovisual para ser mostrado, eu acho que vai enriquecer muito mais o projeto, né? As provas que eu vou estar apresentando aqui, as fotos são irrefutáveis, indesmentíveis, né? Você não tem como fazer o que uma empresa privada pode fazer com uma comunidade, com um bem público, com um patrimônio. É isso. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Marcelo Henrique. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra, o que for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Então, vereador, então ficou liberado pelo plenário. Aí, quando for discutir a hora do dia, discutir o projeto, ela tem direito a 5 minutos da palavra, tá bom? Obrigado. Continua aberta a palavra, Marco Antônio dos Santos. Continua aberta a palavra, Anivaldo Alessandro Medeiros. Walter Carlos Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, nobres vereadores, povo que nos honra a sua presença, funcionário da casa, agradecer a presença de todos vocês, a presença também dos ex-vereadores, eu, Luizinho Mato Dentro, o senhor Nelsinho da Catuçaba. Senhor presidente, tem apenas 2 requerimentos a ser feitos ao departamento responsável da prefeitura. Um é direcionado, inclusive, se algum vereador já fez recentemente, que me corrige, a gente cumprimenta. É com relação àquela escadaria que dá acesso ao bairro da Santa Terezinha, a população vem reivindicando iluminação. Então, que o senhor prefeito olhe com carinho e atenção para que atenda o pedido da população que vem utilizando aquela escada nos períodos da noite. Tem um outro também requerimento, é o departamento de limpeza da prefeitura, pode que promova a limpeza no cemitério. O cemitério público, a população também reivindica que seja feito e dar uma atenção. Então, muito obrigado, são só esses 2 requerimentos. Boa noite. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Walter. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra, o que for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Com a palavra, Edilene Alves Pereira.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, primeiro secretário, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que aqui hoje estão prestigiando a nossa sessão e também aos internautas. Eu venho aqui, senhor presidente, até durante a semana eu estive aí na casa, mas não sei porque não foi colocado na pauta. Então eu gostaria de fazê-lo através da tribuna, um requerimento. Eu fui procurada pela equipe gestora da escola do Alvarenga, da escola Cassiano. E o que eles reclamam? Justamente pelo mesmo motivo que hoje estão aqui a maioria das pessoas em relação aos caminhões de eucalipto. Tempos atrás tivemos um acidente na estrada do Alvarenga, foi até uma professora que estava lá, pela falta de respeito com que esses caminhões circulam por aquela estrada. O requerimento eu gostaria de encaminhar ao Executivo, para que ele nos desse uma força também em relação a isso, e eu gostaria que encaminhasse ao responsável pela FIBRE, pedindo que pelo menos nos horários onde trafegam os ônibus escolares, que seria das 7h30 às 8h30, aliás, das 6h30 da manhã às 7h30, das 11h30 a 1h, e à tardezinha das 5h30 às 6h, que é o horário que trafegam as conduções para levar aluno, professores que vão, enfim, é um horário ali. Independente disso, eles teriam que ter respeito no limite de velocidade que trafegam, respeito aos moradores do bairro e a todos que trafegam naquela estrada. Mas eu peço especificamente nesses horários, por conta que a equipe gestora mesmo me procurou, para que a gente pudesse dar uma força, para que nesses horários eles não trafegassem com esses caminhões. Senhor presidente, o senhor me concede... Vereador, deixa eu só contemplando, antes de eu colocar o requerimento, eu fiz esse pedido à FIBRE ano passado, porque, na verdade, estive na escola, e ano passado, não sei se a senhora foi na escola, mas ano passado inteiro, eles respeitaram esse horário, que foi um pedido que eu fiz, tanto que eles ficaram parados ali aqui no trevo, e esperavam dar horário para depois ir trabalhando. Então, eu não sei se a senhora foi lá. Não estão respeitando, não. Ano passado respeitou, respeitou que a senhora não foi lá ano passado. Mas eu vou pôr o requerimento. O vereador Marcelo já usou a palavra, mas, vereador, pode discutir. Não, posteriormente eu vou mostrar as fotos que mostram todas as fazendas das estradas rurais do município. E desde então, Vossas Excelências, eles não cumprem nada. Nem determinação judicial eles gostam de cumprir. Então isso para mim é utópico, achar que eles vão cumprir alguma coisa. Eles passam a respeitar quando o povo demonstra a força. Fazer como o Cassé fez lá no Alvarenga, que passou, capotou a caminhonete dele em frente dos caminhões num domingo, que ele estava recebendo turistas lá, e estavam um pessoal e crianças, eles não tinham condições do fluxo intenso de carreta, era carreta. Carreta indo, carreta vindo. Ou seja, nós somos vereadores, nós fazemos leis, então a gente tem que parar de se rebaixar para essas empresas e fazer lei, e proibir, estabelecer hora, limite, essas coisas, não tem mais condições de estar fazendo isso aí. Então, eu tenho experiência desde 97, tem aqui o resultado de uma luta da gente aqui. Uma ação civil pública, quando eles passavam, a Suzano passava ali. Quando eles proibiram, eles construíram a ponte lá na Ribeira e não passou mais. A mesma coisa, se a gente conseguir proibir, eles vão procurar um caminho alternativo. Mesmo porque aquela fazenda está totalmente inserida na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. Já não poderia ser. Só para a gente... Vereador, tem mais algum requerimento? Sim. Então fica aí registrado este requerimento, não só um requerimento, acho, a Prefeitura pedindo ajuda na colaboração, mas um ofício encaminhado diretamente à FIBRE, com esses determinados horários, para que a gente tente, pelo menos, coibir esses absurdos que eles vêm fazendo. Um outro requerimento é uma indagação ao Executivo em relação à pista de skate, que, se não me engano, já tem até verba separada para isso. E qual é a minha preocupação em fazê-lo? É que verbas, elas vêm, elas têm um prazo, se eu perder aquele prazo, isso não será construído. Então, para que me dê a explicação, por que até agora não foi feito
esta planta, né? Eu não sei, o vereador Jair pode me ajudar, é uma planta que chama um projeto executivo, né? Deve ter um projeto arquitetônico e um projeto executivo. O projeto executivo é o que vai definir o material, certo, se vai ter projeto ferragem, arquitetônico. Ao que me consta, houve aí um projeto arquitetônico que chegou, mas ele tem que ser adaptado ao espaço que tem hoje aí para ser construído. Então, que a prefeitura veja o funcionário responsável por isto, né? Por esse projeto arquitetônico, e que faça rapidamente, porque senão a gente vai acabar perdendo verbas aí, que é uma coisa tão difícil de conseguir. Uma outra reclamação também recebida ontem, isso vai para a pessoa responsável pelo esporte, é que, pelo amor de Deus, prover a quadra do mínimo de material esportivo. Ontem tinham crianças lá que queriam jogar e não tinha bola na quadra. Então, que por favor, que seja comprado pelo menos bola, para que à noite eles possam ir lá e jogar bola. Os meus requerimentos são só esses. Muito obrigada. Estão em discussão os requerimentos propostos pela vereadora Edilene. Estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, se for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Com a palavra, Jair Sebastião. Boa noite, senhor presidente, a mesa, a diretoria, caros munícipes que nos prestigiam e os internautas que nos ouvem e nos veem. O meu requerimento é reiterar o requerimento da prorrogação do IPTU. O que é o IPTU? O IPTU é a maior arrecadação que o município tem. E me parece que o prefeito não tem muito interesse nem em arrecadar. E aí vai ao encontro do que a nobre vereadora falou, né? Não tem nem bola na quadra. E o nobre vereador também pediu uma limpeza, né, vereador? Então, por que essas coisas não estão acontecendo? Porque falta recurso. O IPTU, que era para estar pronto em janeiro, no máximo fevereiro, está sendo entregue agora. Eu fui no Banco do Brasil, estava lá uma senhora com o IPTU, que era para vencer dia 31 e foi prorrogado por dia 10, o banco não queria receber, porque o banco não sabia que tinha sido prorrogado. Então, é uma falta de comunicação total da prefeitura. Então, o meu requerimento é no sentido de que haja uma prorrogação da cobrança da primeira parcela e da primeira ou segunda, porque essas estão vencendo também, até o dia 30 de abril ou até o dia 15 de maio, desde que todos os carnês tivessem sido entregues. Porque o carnê, você só tem a obrigação de pagar depois que você recebe, depois que tem a notificação. Sem a notificação, o município não está obrigado a pagar o IPTU. Ele não tem bola de cristal para ir lá para saber que dia que vai ser entregue. Mesmo que passe carro na rua, isso não justifica. Então precisa ter uma notificação com o carnê, ou então só com a parcela única, se as pessoas optarem pela parcela única, e prazo para que os municípios possam cumprir com a sua obrigação. Sendo assim, o município vai ter recurso para pôr bola na quadra, limpar as ruas, limpar a beira do rio. Então, o meu requerimento é nesse sentido. Tem que falar da dengue, né? Porque... Muito bem. Por favor, senhor Marcelo. Que a prefeitura lançou a campanha contra a dengue, né? Então está visitando as casas, mas o que é do compromisso, da responsabilidade dela, vem acumulando, né? Então, porque aí cai nisso que o senhor está falando aqui, a falta de recurso. O problema da casa da dengue é uma epidemia que está no estado de São Paulo. Em frente à casa do seu ex-presidente do PT, o seu José da Silva Frade, o EE que está lá, é um absurdo o que acontece ali. Ele paga de forma honrada o IPTU e não recebe investimento. O tamanho da cratera acumulando água, fétida dali, e não adianta você falar. O Marcelo tocou num assunto muito importante, que é o problema da dengue, que é uma doença séria, que mata, e que quem conduz tudo isso é o mosquito, né? Então eu acho que se tomar um pouco de cuidado, fizer a limpeza, fizer uma fiscalização, nós vamos atenuar bastante esse problema da dengue. Mas obrigado. A prefeitura não cumpre a parte dela. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Jair. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, se for contrário, se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Com a palavra, José Carlos Monteiro.
Com a palavra, Luiz Roberto Antunes. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, senhoras e senhores que nos honram com vossas presenças. Gostaria de pedir, senhor presidente, que a moção 22 e 23 de 2015 seja colocada na ordem do dia. E também fazer um requerimento ao Executivo Municipal para que nos forneça quais são as empresas hoje que prestam serviço no transporte escolar. E bem como a data da renovação, que de ano em ano tem um prazo que tem que passar numa vistoria os carros, os ônibus, e me parece que não foi feito, foi até março, alguns carros tá transitando ilegalmente, e que mande também, parece que é 10 anos que os carros podem trabalhar para a municipalidade, e que mande também forneça a data da idade dos carros que fazem o transporte escolar. No momento é só, obrigado. Está em discussão o requerimento proposto pelo vereador Luiz Roberto. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador favorável permanece como se contra, por contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira para que eu possa fazer o uso da tribuna. Boa noite à mesa, nove vereadores, a população que nos honra com a sua presença aqui. Queria fazer 2 requerimentos ao Poder Executivo. O primeiro é sobre a Academia Ar Livre, que a gente conseguiu ano passado com uma emenda parlamentar, na verdade em 2013. E até hoje essa academia já chegou aqui em São Luís, foi um pedido meu. O vereador Luiz Roberto também conseguiu uma academia no bairro da Vale do Sarinho. Eu consegui uma academia para o bairro do Benfica. Nosso município já é pobre em arrecadação, mas como a gente não é da base do prefeito, aí tem essa dificuldade aí. Mas quem perde é a população. Ficam arrumando empecilhos, demorando. Então eu quero pedir ao Poder Executivo que dê prazo e quando será colocada essa academia livre. Vereador. Com certeza vai ser no último ano, vereador. Só um tempo. Eu fiz um requerimento hoje pedindo exatamente isso. Porque desde dezembro, tanto eu quanto o senhor, viemos cobrando o Antônio para que faça o projeto. Ele disse que aqui na Várzea precisava de um... aprovado. Eu falei, faça o que a gente leva. O deputado Padre Afonso ficou de pronto a ajudar a liberação do ITESP, porque era uma área congelada. Isso passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos no 4º mês. E as academias estão aí, a gente nem sabe bem aonde está. Né? Então a gente sabe que as coisas não estão essa beleza toda, como tem aquelas bicicletas para o pessoal do PSF trabalhar, está amontoada num depósito. Tem fotos na internet, não está vendo isso, mas como pedir para ele que ele faça por quê e por quê. A indagação que Vossa Excelência colocou foi muito bem colocada, de que será que é só porque nós somos oposição eles não podem acatar nada que a gente consegue lá fora? Porque sempre fala que a gente tem que conseguir coisa, trazer coisa. Quando a gente arruma, traz recurso, ele esconde para não aparecer o nosso nome. Então, está muito bem colocada o requerimento do senhor. Vereador, o ano passado, 2013, 2014, está aqui o vereador Marquinho, o vereador Jairo, o vereador Roberto. Nós conseguimos, eu não vou falar o número exato, que eu não vou lembrar aqui, mas com certeza uns R$500 mil em recursos para o município de São Luís do Paraitinga em 2013 e 2014. E agora para 2015 também, tem recurso aqui. Além de fiscalizar, fazer leis, que é a nossa obrigação, a gente ainda corre atrás de recursos para o município, porque a gente sabe que o nosso município é carente em recursos. Até o Marcelo sempre fala, eu acho que é uma coisa que poderia se pensar. A política tributária do município, de tributar essas empresas aí do eucalipto, aumentaria o recurso. Paga um centavo de mas, vereador, ainda, além de ter o recurso, tem que ter uma boa administração, porque se você tem o recurso, mas a administração é péssima, igual essa, não resolve.
né? Porque se tem o recurso, mas se administra mal, não resolve. A gente percebe isso porque a gente conseguiu o recurso para o município. A gente consegue. São coisas pequenas, mas uma academia livre para o bairro da Vale do Sarinho, uma para o bairro do Benfica. A gente percebe que vai ajudar a população. É dinheiro nosso que está lá. Eu não sei se está onde que está guardado, mas é dinheiro nosso, a população já poderia estar usando e não está usando. E a gente percebe, só porque nós somos oposição ao Poder Executivo, há essa dificuldade. Se fosse algum vereador da situação que tivesse conseguido, com certeza tinha que ter colocado. Ou se não tivesse colocado, com certeza vai colocar no último ano para fazer política, porque é assim que funciona. Então, pedir ao Poder Executivo que indique quando vai colocar essa academia livre, e se houve algum convênio, né, assinado da Prefeitura com o Estado, com verba da cultura. Porque eu e o vereador Luiz Roberto viemos pedindo já desde o ano passado 200 mil para a cultura, e até agora, né, foi feito alguns projetos, foram reprovados, o recurso do ano passado foi resgatado, isso o deputado falou para a gente, e está esperando agora até um projeto do Poder Executivo para que possa ser contemplado esse 200 mil, e se já houve esse projeto, se já foi aprovado, e se houve a assinatura desse convênio. E se não houve, a gente espera que tenha feito. No mais é só isso, obrigado, boa noite. Está em discussão os requerimentos do novo vereador Wanderson. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis se encontram e os contrários se levantem. Ninguém levantando, aprovar todos os vereadores presentes. Ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei número 8 de 2015. Está em primeira discussão. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor concedesse a palavra alguns minutos à senhora Gisele, que ela possa. Acho que vereador, se o senhor puder, depois que ela falar, se o senhor já quiser mostrar o slide, depois todo mundo já discute. É extremamente importante ouvir esse documento redigido por ela e que teve praticamente aprovação unânime lá em Catuçaba. É muito importante mesmo. Boa noite a todos os presentes. Vou ler uma carta pública, mas antes vou fazer a seguinte consideração. Esse final de semana, nós de Catuçaba, frequentadores, pessoas que têm finalidade com o local, tivemos lá, fizemos um manifesto pacífico, no qual nós não impedimos nenhuma via, todos passavam, a única coisa que nós fazíamos era pedir a colaboração e a assinatura daqueles que estivessem de acordo. Fomos muito bem recepcionados, por sinal tivemos várias outras reclamações, inclusive do selado, contra os caminhões, e tivemos uma abordagem agressiva, truculenta da Polícia Militar, lá de São José dos Campos, no qual, por sinal, eu e o senhor Marcelo Toledo estamos sendo acusados, não sabemos nem do que, porque nós não podemos nem ler o documento. Eu me senti extremamente ofendida, principalmente por exercer o direito, né, no nosso país e ter sido atacado de tal forma que eu acho que nem na ditadura militar a gente era tão abusado desse jeito. E sofremos um abuso lá por conta da Polícia Militar. Agora eu vou passar a carta pública, que é o que na verdade interessa aos moradores de Catuçaba, e entendo que de forma global. Carta pública de moradores, frequentadores do distrito de Catuçaba, São Luís do Paraitinga e representantes da sociedade civil organizada. Aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às empresas privadas produtoras e extratoras de eucalipto.
Nós, moradores, com conhecimento de causa dos problemas, sofrimentos, necessidades e prejuízos que a nossa região, e especificamente nossa comunidade, vem sofrendo com a degradação ambiental, cultural e humana, viemos por meio deste manifestar nossa indignação, sofrimento e prejuízo com a monocultura de eucaliptos. As seguintes considerações e reivindicações que esperamos que sejam atendidas pelos poderes aqui elencados. Considerando, né, o prejuízo que a empresa extratora de eucalipto vem dando à saúde de todos. Estamos aqui em uma pequena, mas expressiva manifestação que, embora local, está defendendo interesses de ordem global, considerando a degradação das matas, solo, fauna e água, além da degradação dos direitos humanos, a vida digna e preservação de seus costumes, cultura e identidade. Por todos esses motivos reiteramos nossa repulsa à atribuição de que somos empecilhos ao desenvolvimento regional, numa total desconsideração à nossa contribuição na formação desse município, na preservação de um patrimônio natural e sociocultural ímpar nessa atualidade. Desaprovamos toda a série de instrumentos político-administrativos, judiciais, jurídicos e legislativos que tragam retrocesso na garantia dos nossos direitos, como viver com dignidade e tranquilidade, preservando nosso modo simples de vida, mas com qualidade. Somos totalmente contrários ao trânsito intenso e desordenado dos veículos que transportam os eucaliptos e transitam pela rua da Vila de Catuçaba e pela rodovia que liga Catuçaba a São Luís, pois tal tráfego prejudica de forma irreversível as moradias, as ruas, estradas, pontes, causando perigo para quem viaja e trafega, impede que as crianças desenvolvam suas brincadeiras de rua, que a população, de forma geral, descanse em sua casa. Repudiamos o modelo de desenvolvimento priorizado pelas grandes empresas, que implantam a qualquer custo suas fazendas de agronegócio, sem gerar nenhuma renda ao município explorado, nem emprego a seus moradores, e quando fazem, colocam a saúde desses em risco com seus produtos agrotóxicos, bem como estudos comprovam que a monocultura de eucalipto degrada de tal forma o meio ambiente que tem o codinome de deserto verde. E ainda nos respeita a cultura e forma de vida peculiar da comunidade, bem como os direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna. Essas agora serão nossas reivindicações após as considerações. Diante deste manifesto, expressamos as seguintes reivindicações: a interrupção da retirada dos eucaliptos e, consequentemente, a interrupção do tráfego de caminhões pelas ruas e estradas de Catuçaba. Com a participação da comunidade de Catuçaba e sociedade civil organizada, criar uma equipe multidisciplinar com engenheiros ambiental e civil, geógrafo, antropólogo, assistente social e advogado, ou profissionais em áreas correlatas com conhecimento na área ambiental, social e cultural, para mapear, definir prioridades e metas concretas para revitalizar o ambiente natural e construído, bem como para fornecerem relatórios mensais sobre os impactos e as ações que deverão ser desenvolvidas para minimizar tais prejuízos. Tais despesas deverão correr por conta da empresa, que é a proprietária do negócio e lucra com este. Pleiteamos a criação de leis que protejam e impeçam o plantio do eucalipto, extração ou qualquer outro meio de agronegócio que ameace o meio ambiente, a cultura e os moradores locais, bem como o tráfego desordenado e intenso de veículos pesados. Mais especificamente, que a Vila de Catuçaba tenha seu tombamento histórico legalmente constituído. Requeremos ainda que tais reivindicações sejam realizadas por meio de acordo judicial e o descumprimento de quaisquer compromissos assumidos ou cláusula que se formule, seja aplicada uma multa diária a ser definida em audiência, com base em laudos contábeis e financeiros dos prejuízos angariados pela comunidade, inclusive prejuízo moral. Requeremos que esclareço
que tal carta teve como base a Carta Pública dos Povos Indígenas do Brasil, com suas devidas adequações à realidade local. Transcrevo parte da mesma pela conexão que os temas mantêm. Manifestamos a nossa solidariedade a outras lutas e causas sociais e populares que almejam como nós um país diferente, plural e realmente justo e democrático. Finalmente, reafirmamos por tudo isso a nossa determinação de fortalecer as nossas lutas. Continuamos vigilantes e dispostos a partir para o enfrentamento político, arriscando inclusive as nossas vidas, mas também reiteramos a nossa disposição para o diálogo aberto, franco e sincero, em defesa do nosso território e da natureza mãe, e pelo bem de nossas atuais e futuras gerações, em torno de um planejamento público e privado para a comunidade de Catuçaba, com prioridades e metas concretas consensuadas conosco. Catuçaba, 11 de abril de 2015. Nesse ato, eu estou entregando a carta pública ao presidente da Câmara e gostaria de seu protocolo e que providências fossem tomadas para que fossem atendidas nossas reivindicações. Ok. Continua a discussão. Pode. Marcelo vai apresentar. Continua a discussão. Eu gostaria de projetar umas imagens, né, para que as pessoas tenham maior conhecimento do que é essa praga. Primeiro, eu vou passar aqui no CD. Eu pediria para apagar um pouco a luz, cara, para que a imagem fosse. E depois eu tenho aqui no pendrive, que são imagens dessa nossa última reivindicação, né? Foi sábado agora que a gente falou isso. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Vereador, eu vou continuar pondo discussão aí até o senhor poder ligar. Eu continuo em discussão. Alguém mais quer discutir? Não. Deixa eu mostrar primeiro. Tá. A doutora Gisele, eu vou dizer que está fechado o nosso protocolo, mas amanhã cedo já protocolo recebido, então. Obrigado. Está abrindo o arquivo aí, está abrindo o CD. Abre. É bastante arquivo, né? Esse é o material que eu sempre uso, às vezes, para
apresentar ou fazer alguma... Bom. E é um texto curto, pequeno, né? O texto, as fotos, as legendas são todas de minha autoria, mas que o município de São Luís foi invadido pela monocultura cabrita, a cada diária plantada aumenta, ocupando pelo menos 20% do seu território. Nós temos como provar isso. Praticamente em todos os bairros encontramos plantações, do perímetro urbano até as escarpas da Serra do Mar. O plantio é feito sem nenhum critério, porque é mentira quando eles dizem que tem critério. Se tem, não estariam na beira de córregos e ribeirões como vou votar. E são de empresas, essas empresas grandes que estou vendo. Sem nenhum critério respeito ao meio ambiente e à saúde das pessoas, que é o que a Gisele falou aqui. Podemos verear plantar eucalipto plantado dentro de grotas, tobos e morra, mais de córregos e ribeirões. Tudo isso descaradamente contra a lei e sobre a vistas grossas de nossas autoridades. Aí voltou, só o outro que passou. Aí continua o texto, né? As empresas que exploram o eucalipto tentam enganar a opinião pública sobre os efeitos nocivos dessa monocultura, mas quem vive nessas áreas conhece a triste verdade. No bairro do Alvarenga, muitos córregos estão secando, vai ser mostrado, e muitos peixes morreram envenenados pelo herbicida Roundup. Outro exemplo no bairro do Pico Agudo, onde a população tradicional teve que ir embora por não conseguir viver com essa monocultura. Nós vamos mostrar. Temos que enfatizar o desrespeito às referências simbólicas dos moradores da área rural, tendo em vista que as empresas iconoclastas, né, destruíram dezenas de capelas e igrejinhas para plantar eucalipto no lugar. Isso vai ser mostrado ali também. Uma moradora do bairro do Reabaixo, esse é o caso emblemático, a dona Tita produz requeijão. Ela teve uma intoxicação leve, e tem até sequelas. Nós entramos, a Defensoria Pública entrou com ação, quase morreu devido à condição de nascente pelo herbicida. Nós vamos mostrar que o veneno, eles bateram muito próximo da nascente dela, que inclusive eles não tiveram nem como negar isso aí. Como ela, existem muitos outros que estão prestando sérios problemas de saúde, mas têm medo de denunciar. Não podemos mais aceitar essa situação. Para começar, entendemos que é necessário impedir desde já o plantio do eucalipto em larga escala, bem como proibir o repasse de verbas públicas para financiar essa cultura nociva e punir civil e criminalmente os responsáveis pelos plantios violados. Isso é claro só para começar, e São Luís pode dar o exemplo. As fotos da sequência confirmam o comentado, o movimento de defesa dos pequenos agricultores. Mostra que o eucalipto não existe critério. Pelo plano diretor não podia, mas ele está dando um abraço no topo aqui da cidade. Depois, isso teria aumentado. Nós conseguimos proibir. De novo. Essa é uma frase do professor Aziz, que a monocultura do eucalipto começa a encarcerar a cidade de São Luís do Paraitinga. Essa é a fazenda Santa Cecília, que é atrás aqui do bairro de Santa Terezinha. Você vê as estradas abertas, ela praticamente tem o tamanho da cidade de São Luís do Paraitinga. Essa é uma fazenda no bairro do Rodrigo Soares, e dizem que está em segunda atividade, mais o imposto quando a aquisição da fazenda, todos os documentos registrados em São Luís. 423 hectares, não gera um único emprego. É um latifúndio onde a agricultura familiar no bairro de São Sebastião. Em 1 hectare você pode gerar até 3 postos de trabalho. Isso é a Fazenda São José 3, no bairro do Celado, onde teve até uma moça que cobrou a gente também que fizesse uma... Você vê a situação do córrego, onde escorria. Segundo moradores mais antigos, tinha pontos na fazenda ali que eles transitavam a cavalo e paravam em determinados pontos para o animal pudesse beber água. Uma outra perspectiva também, você vê a terra seca, totalmente esturricada, é um absurdo.
Você vê, esse tudo amarelado aí é o herbicida, que é o Roundup. Embaixo aqui, camelões, você vê as mudas são resistentes, né? Mas aqui você praticamente mata tudo. É comum você achar, às vezes, animal, tatu, morto devido ao envenenamento. E essas coisas eles não mostram nas carteiras. Aí dá para ver muito bem a diferença. Ó. Isso aqui no bairro dos Velozes, na Vila São Sebastião. Aqui embaixo, o brejo, né, o local onde tem seres vivos. E em cima já, aqueles pontinhos, já o eucalipto coveado ali que fala, e o amarelo ali, do veneno que eles bateram. Esse é um agricultor lá apontando, né? Falar, pô, então você vê a diferença, né? Praticamente esse ponto não existe mais. Também, aqui a irregularidade, muita coisa que eu falo, são pessoas que me explicaram, principalmente pessoas da área de geografia. Você vê um companheiro colaborou muito, o Ricardo Ferraz. Ele acompanhava alguns laudos. Aqui está um morro com declividade superior a 45 graus. Essa é a fazenda São José, no bairro do Selado. Aí você mostra como eles não cumprem a lei. Olha, na beira dos córregos. Essa é uma fazenda que hoje pertence à Fíbria. Fica aqui no bairro do Morro Acima. No bairro do Morro Acima. Na fazenda São José 2. É uma fazenda com 480 hectares. Uma outra perspectiva, essa é já a fazenda no bairro do Alvarenga. Aqui o Ribeirão do Turvo, aqui um córrego Murimundo. Mostra um morador caminhando, um açude que secou e um local, segundo a pessoa que está aí na foto, era um morador antigo, tradicional do bairro, seu Raul. E me contou que aí tinha água, antes de ser trabalhador rural que teve seu passe. O outro problema que ele está, quem mora na divisa. Esse é o seu Hilário, o bairro dos Velozes, divisa São Luís Pareitinho com Candenção, que ele está apontando. Do lado esquerdo, plantio de eucalipto, do lado da propriedade dele, ele falou o pesadelo que é conviver com um vizinho desse. Então o veneno acaba indo para a propriedade dele, queimando o pasto, tem prejuízo com o gado, que aí até gerou um conflito muito sério entre as duas partes. Aí. Moradora vizinha, trabalhadora rural, nascida e criada no bairro da Reclame, que as minas dos postos de sua propriedade secaram. Dona Lourdes, bairro dos Velozes, diminuiu de forma considerável a água, né? Ela tem até a frase assim, até a água que Deus deu para a gente, a PCP tirou, porque antes não era nem fibra. Outra foto, essa aqui é na Serra do Mar, é lá para cima de Catuçaba, fazendo Sertãozinho, o rio Ribeirão da Pedra Negra, que forma o complexo turístico lá de Cachoeira, da trilha das 7 cachoeiras. Então você pode ver em cima, ali, todo eucalipto até, ao mato tudo amarelado com veneno, olha o rio. Aí vão dizer que eles respeitam o meio ambiente, que eles têm respeito, não tem respeito a nada. Olha aqui o veneno onde que está, isso aqui tudo virou tudo eucalipto, você não enxerga o rio. Outra irregularidade. Essa fazenda nevada, também lá no bairro, na região de Catuçaba, você vê a abertura de estrada em topo de morro. Às vezes um pequeno agricultor, um pecuarista, um sertanejo, a polícia vem e pune com severidade. Aí não acontece nada. Já a fazenda que agora, que está lá, que é o imbróglio da Catuçaba, né? Dentro da área de amortecimento do parque, porque existe inclusive placas do parque praticamente colado com a fazenda da VCP. Também na região do grupo VCP, mas a foto não está, mas mostra o Mar de Borra, a topografia, aqui embaixo aqui, já da fazenda Suzano. Um outro trabalhador rural, mostrando aí no bairro dos Pimentas, onde existia água. Esse daqui eu sou Albertino, todo mundo conhece, caminhões e barcos lotados por cima, estacionados próximo para aproveitar do seu Albertino. No detalhe, o Albertino mostra uma nascente de propriedade que foi contaminada por esse veneno. Olha, os caminhões, tudo lotado de herbicida, onde a dona habita. Você mostra a situação que fica depois do corte raso do eucalipto. Ou seja, quando chove em intensidade, os detritos, terra, areia, tudo vai para o córrego, para os ribeirões, trazendo um prejuízo imenso. Né? E isso... Uma escola construída dentro, no bairro dos Caetanos, que tem que pegar aluno no bairro dos Pimenta para levar, porque essa fazenda tem
1.700 hectares, o que vale mais ou menos 17 quilômetros quadrados. Então, praticamente, quase ninguém mora mais lá, não tem. Agora, entra na questão das capelas. Capelas que estão dentro dos latifúndios. Capela de Sertãozinho, o pessoal de Catuçaba deve mandar muito dessa festa aqui, tinha cavalhada, você vê o cadeado, dificultando o acesso da população, né, porque acabou as festas que tinham aí. Outra capela, só que em outro setor aqui na fazenda, no bairro do Selado, a capela de Santa Rita. O Sagrado aprisionado pela monocultura do eucalipto na fazenda São José 2. Essa tradicional capela no bairro da Água Santa, que é o bairro do Ribeirão Claro, totalmente embora. Nós conseguimos, depois de muita pressão, a Suzano reabriu a capela, o cabinho, e reformou a capela, e hoje a comunidade está tendo acesso. Todo ano tem uma romaria que o Pedro Santo, meu Pedro Sapo faz, e conseguimos. A situação dela antes, né, o jeito que ela ficou abandonada, quase 40 anos. Essa é a única foto que eu dou minha, né, que é do seu Zé, irmão do Dr. Paulo, festa no bairro do Pico Agudo, no início da década de 60. Né. E aí mais para frente, você vê já as ruínas da capela, e ali virou uma grande floresta de eucalipto. Agora, ações. O povo da zona rural apoia a lei contra o eucalipto. Pequenos assinam um documento que é a lei popular. Essa lei popular, apesar de a gente não ter conseguido aprovar aqui na Câmara, nós perdemos por 5-4, mas ela teve um efeito muito importante quando a Defensoria Pública entrou com a ação, o desembargador Samuel Júnior citou a lei popular. Se o município está fazendo lei popular, então alguma coisa. Outro movimento, seminário, discussão contra a montura do eucalipto. Vem a luta do povo planta o Brasil novo, abaixo o latifúndio, a monocultura e o eucalipto, a lei popular exibindo. O povo da zona rural apoia a lei, porque tivemos a presença de vários representantes de movimentos sociais. Professor Aziza de Saber, que já compareceu e veio aqui. Inclusive, no dia da votação da lei, tenho que agradecer ao companheiro Gilmar, que disse palavras muito verdadeiras aqui no dia, que realmente... Acabou isso aqui. Agora eu tenho outros slides, que é da nossa, eu pedi um pouco de paciência das nossas ações, que foi feita agora no sábado. Queria que mostrasse, e a gente vai mostrar a dura realidade da estrada, da Vila de Catuçaba e das estradas perto do conjunto habitacional. Seria importante para embasar a necessidade da votação e da aprovação desse projeto. Não. Fenomenal. Eu acho essa foto até muito importante de mostrar, nós mostramos no anterior, que mostra o que é a falta de respeito com a questão do veneno na fazenda Sertãozinho 2, que faz divisa com o Parque Estadual da Serra no Mar. Também, que é a fazenda, né, porque agora é específico sobre Catuçaba. Aqui mostra um pouco a vila de Catuçaba, cenas do cotidiano de uma comunidade, uma comunidade rural, né, um cavalo estacionado, o dono desceu para tomar uma pinga, fumar um cigarrinho. Aí o cavaleiro das bandas do sertão do Pantal tendo um dedo de próximo com o vereador Pavão. Aí o João, o pessoal aqui. Deixa eu voltar. Deixa assim mesmo, melhor. Deixa assim. Deixa no slide. Até mostrar o que é a questão da tranquilidade, que é uma comunidade rural.
mostra que até é reconhecido como patrimônio, né, trabalhado, cruzando a rua Jordão Monteiro, né, a gente vê o desrespeito dessas empresas. Sexta-feira Santa, eles não pararam de fazer o escoamento, né? Um dia muito importante, principalmente para uma comunidade católica como Catuçaba. Então, você vê, como falou, Catuçaba é um patrimônio principalmente cultural, que em breve, eu acho que na outra sessão já vai entrar a proposta de tombamento. Daqui a 2 sessões, possivelmente vai estar sendo votado. Essas são placas, né? São 2 placas, uma da lei municipal e outra da ação civil pública, né? Infelizmente, depois de 5 anos, eles derrubaram. E os prefeitos tiraram, o governo anterior, e não colocou as placas. Agora mostro já fazendo sertãozinho, o corte raso das árvores de eucalipto, né? É imensa essa fazenda. Como ela era para ser derrubada em 2010, está sendo agora, então, o volume, a grossura das flores aumentou. O outro setor da fazenda, porque é grande e tem pontos ali que nem eu mesmo consegui chegar agora, né? Aí mostra o que tem de empilhado. Não é verdade que eles vão fazer escoamento disso em 48 dias. Acho que teria que ver, existe muito, e tem vários capões ainda de eucalipto que eles não cortaram. Então tem muito. Então como pode ser visto? São várias máquinas trabalhando ali, para ver a forma como essas máquinas trabalham, elas dispensam aí para praticamente 200 cortadores, manuais, motosservistas. Numa outra perspectiva também, né, são ruas, né, são extensas, às vezes 100, 200 metros, às vezes 4, 5 metros de toras empilhadas, né. E isso vai ser escoado, porque eu tirei isso aí muito recentemente, não faz nem 5 dias que eu tirei essas fotos. Aí, você vê a máquina trabalhando, numa região que devia, teoricamente, é protegida, que uma atividade tão impactante que teria que ser proibida porque está na Serra do Mar. Então, virou a Serra do Mar, virou um mar de eucalipto. Também, outra perspectiva, outro setor, ainda tem eucalipto para ser cortado, as outras, depois eles vão fazer essa rebrota, eles vão matar, eles matam. Agora existe a dificuldade deles voltarem a produzir, a plantar aí, porque pelo próprio plano diretor do município, eles não podem, e eu vou estar em cima para tentar impedir isso ainda. Aí já mostra o impacto. Calçamento feito para a administração anterior. Olha a situação, uma empresa que tem responsabilidade, que tem compromisso, como ela diz, deixar que aí inviabiliza o transporte, a circulação dos moradores, como também impede o desenvolvimento de uma outra atividade em Catuçaba, que seria o turismo. Quem é que vai vir aqui? Tem até turismo internacional na Fazenda Catuçaba, a Trilha de 7 Cachoeiras, entre outros também, não é só por isso também. Mas, como que você vê num lugar desse, correndo risco e está assim, ó. Aí inspiraram o calçamento, olha o poder que eles têm, né, para beneficiar eles. Mas está tudo destruído. Tem outras fotos mais para cima que praticamente é a mesma coisa. Então você vai achar que é muito repetitivo. Olha a situação. Qual é a vantagem disso daí? Aí eles param para arrumar. Hoje, quando eu estive em Catuçaba, eu fiquei alguns minutos parado ali, porque eles... Exatamente, foi do trabalho de vocês. Então, isso que a gente está denunciando o caminho. Para eles refazerem isso daqui e até melhorar. Porque, por enquanto, eles não vão fazer isso daqui. Enquanto não terminar, porque é como eles têm arrumado. Está chovendo uma olhada na estrada de Catuçaba. Tem lugar que eles arrumaram, há um mês atrás, eu fotografei eles arrumando e hoje já está tudo detonado lá, principalmente ali na curva do Suré. Também, outro setor aí já está degradado. Então, igual esse, tem praticamente em quase toda a extensão desse calçamento, que beneficiou em muito a comunidade, de uma forma geral. Agora, vou ter que até conversar com o pessoal do bairro do Ócio, porque a Suzano está passando ali em frente ao Ócio. Vai acontecer a mesma coisa. Aí mostra aqui já o impacto em frente à Casa Popular.
Aqui um pouco em frente, a casa do seu Zé Camilo, a dona Beatriz aí, que a coisa rachou, muro. Aqui fugiu um pouco mais, isso quando eles destruíram os fios, né, que derrubaram lá, acho que o pessoal de lá sabe, ficou vários dias. Eu não sei, alguém pode acreditar mesmo que essa empresa tem credibilidade e que ele cumpre o que ele faz. Olha aqui, a dona Beatriz aqui, ela reclama do sono, da dificuldade de dormir, crianças, ela passa. Mostrando um pouco aqui na entrada, né, tem a placa de fundação turística, você levar uma possibilidade de ter outro desenvolvimento, geração de renda para Catuçaba, você não tem, porque você ficou lá, Aí eu já mostro o impacto hoje, que está muito mais agravado que isso, nas ruas de Catuçaba. Porque, às vezes, as pessoas tentam me atacar e falam, olha, ninguém está proibindo entrar ônibus, caminhão de leite, ou caminhão de... Porque nunca trouxe prejuízo para Catuçaba. O que traz é esse fluxo intenso de caminhões e carretas, eles vão com 23 toneladas e voltam com o dobro. E é comboio, principalmente à noite, é um esquema empresarial. Então... não tem diálogo, né? Que a Fibra tem uma frase, valorizamos o poder do diálogo. Diálogo, cara, não existe diálogo. Gente. Aí você mostra. Aí, ó. Todo o impacto que causa na vila, na comunidade. E isso o interesse de uma empresa particular, privada. Aí eles retornando, né? Às vezes 25, 6. A dificuldade, quem precisa no sertãozinho, e quando encontra com esses brutamontes descendo ali, é o maior perigo. Esse é um caminhão da Mercedes-Benz, que é o mais potente dos 3 eixos. Né? A lei que permite aí a circulação desse, estabelecia limite de peso. Mas, infelizmente, na época da produção, foi suprimido o artigo peso. E aí, eles tinham possibilidade. Aí já mostra o impacto de algumas residências. Você vê, como em outras também, que isso vai se agravar cada vez mais. Mais agravar. Aí já o impacto na rua, nas calçadas. Tem vários pontos lá. Aí o afundamento e depois ela escorrega pro lado aqui, né? Também, e tem vários pontos. Às vezes você tira a foto, você pensa que está repetindo, não é. Aí, já tem. Então, quem vai arcar com essa despesa? Né? O prejuízo ao patrimônio público. A rua calçada. Mas tem o prejuízo ao patrimônio privado também, né? E tem que falar, sem falar o prejuízo moral também, né? Que as pessoas não... Aí já entrando um pouco na estrada. Olha só, ainda, isso aqui está no perímetro urbano de Catuçaba, não saímos na rodovia ainda. Tá? Mostra ali na curva do Suré, eles já arrumaram, já voltou de novo. É uma situação. Isso aí. E fazem remendos, na verdade, né? São medidas paliativas que não vai garantir nada. Ali você está até... Eu bati um pouco o carro, se eu tivesse um pouco mais de velocidade ali. Então, e tem vários pontos totalmente detonados, degradados, que é quase que igual. Vou agilizar aqui, mas... Também, passando, em toda a extensão da rodovia. Marcelo, olha, eu já estou concluindo aqui, só mostrar mais brevemente que aqui, olha aqui, esse é o progresso, o desenvolvimento para Catuçaba, para as pessoas. Aí, inclusive agora vai sair também lá dos Jogos, de outra região, que eles vão passar com esse tipo de carreta, porque tem mais 3 fazendas lá. Então, é lamentável também o posicionamento do DR de ir lá e permitir fazer um negócio desse, em vez de estabelecer uma portaria dizendo que não pode. Essa é a força do dinheiro. Olha só para você ver. A situação, diversas pessoas já sofreram acidente de moto. Aí eles vão fazendo uns remendos, que não acontece nada.
Eu coloquei essa foto para mostrar que não tem nada a ver, mas esse saindo do selado. Saíram mais, olha o perigo. E a polícia rodoviária ficaram um pouco mais abaixo. E essas coisas eles não veem. E virava ali em frente a barraca do ex-vereador Adilson Chiquita. Isso é um perigo. Aí, ó, a carreta carregada. Agora, vou rapidamente. Esse é o que nós fizemos no sábado. Começou com a Gisele explicando o que era. Agora, mostrando as pessoas se mobilizando, jovens, crianças, adultos, idosos. Respeita a nossa vila, que acho que é o mais importante ali. Respeita a nossa vila. A gente se mobilizando, como pode ver, que os carros não foram obstruídos, não foram impedidos de passar. Então, listinho, e as pessoas iam lá, que estavam, né, pediam para que assinasse o documento que a Gisele encaminhou. Então, não teve nada de truculento. Aí, ó, você tirando o papel, pedindo para assinar. Numa outra perspectiva, os carros passando. Aí vindo, às vezes carros saindo de Catuçaba. Aí o motorista também assinando. Outra também. Mostra muito bem essa moradora do Selada, né? Ela falou que eu vou assinar, mas queria que tivesse alguma coisa no meu bairro também, quando eles vão. Porque o ano todo eles vão estar transportando. Também. Aí, nós mostramos aí, apareceu a presença indesejada nesse momento. Fotografando, a gente estava sendo fotografado, daí nós também sentimos o direito de fotografar também. Tivemos que parar uma manifestação ordeira, respeitosa, democrática, palavras de ordem, frases foram construídas, que eu acho que até muito significativo e importante, né? Alguns refrões que foram feitos ali. E aí nós tivemos, depois de uma hora e meia desse movimento, parar. Isso na verdade é uma coisa inédita. Sossego, respeito à nossa vila. Também. Aí, eles voltando, população entrando. Um discurso praticamente finalizando, uma explicação pessoal da Gisele, finalizando, porque a gente poderia até continuar, está fazendo mais, infelizmente tivemos que parar. E deixo essa frase aqui, ó. Respeita a nossa vila. Eu acho que é isso que nós esperamos de vossas excelências. Que vocês respeitem a vila, respeitem os moradores de Catuçaba, aprovem esse projeto, e quando o prefeito vetar, porque ele vai vetar, voltar aqui para derrubar o veto do prefeito. É isso, obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 8 de 2015. Continua em primeira discussão. Ninguém se manifestando. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, o que for contrário se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos os presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei 8 de 2015. Está em segunda discussão. Peço ao vice que assuma a cadeira para que possa fazer uso da tribuna. Novamente, boa noite a todos. Eu tive essa semana em Catuçaba, fui até o Pinga, até o Sertãozinho. Na verdade está difícil até de andar de carro, né? De trafegar aqui
a rodovia Bíblia Monteiro. E, vereador Marcelo, a gente percebe que fomos eleitos pelo povo, somos representantes do povo, e o interessante é que quando a população vem, às vezes muda opiniões, porque muitas pessoas não gostam de se expor, porque é mais fácil, talvez não ser contrariado, mas fingir e dizer que é a favor, porque tem medo de encarar o povo. Então a gente percebe que isso acontece, né? Por isso que eu estou muito feliz aqui dessa casa estar cheia. O vereador Marcelo, eu quero parabenizar ele, porque ele consegue também fazer isso, né? Que é trazer a população bacana, e fez aquele projeto de lei da Tribuna Livre, né, vereador Marcelo? Que é dar oportunidade a vocês. Mas dizer que a gestão, o pessoal, todo mundo fala em política, né? Que a gestão anterior construiu o asfalto de Catuçaba e a atual ajuda a destruir. O vereador Marcelo, isso está público. Se qualquer um entrar na internet, aí tem a prestação de conta minha, de qualquer vereador aqui, tem do prefeito também na campanha, né, vereador Marcelo? E a FIBA patrocinou a campanha do atual prefeito. Então, você imagina uma situação que fica, né, o Poder Executivo, né? Se você é patrocinado por uma empresa desse tamanho, chegar numa hora dessa, tem cobranças, né? Então, o vereador Marcelo, você que comentou comigo, né, que falou sobre esse patrocínio da FIBA, eu cheguei a fazer alguns pedidos para que a FIBA ajudasse de uma forma, já que não existe uma taxa, até hoje não existe uma forma de tributar essa empresa, né? E ficou de responder. Eu pedi no ano passado a possibilidade de a FIBA ajudar na construção de salas de aulas nos núcleos escolares, tendo em vista que os núcleos precisam no mínimo de uma sala a mais, mas até hoje, não houve êxito. Mas Cascalho, eu fiquei sabendo que o Poder Executivo ganhou bastante da FIBA. Porque fazer sala de aula não dá voto, mas fazer Cascalho... Mas é cascalho pôr na estrada, viu, vereador Marcelo? Para cascalhar as estradas rurais. Isso, os assessores do Poder Executivo falou para mim, né? E a gente tem conhecimento disso. Porque fazer favorzinho, que é o governo assistencialista, a gente percebe que a população, lógico, existem pessoas que precisam de favor. Mas a gente tem que fazer favor quando a pessoa precisa e sem interesse. Hoje o nosso governo é centralizador e assistencialista. A gente percebe isso, porque a cidade nossa parou de crescer. Mas o favorzinho continua sendo feito. Então é mais fácil ficar fazendo favor, esquecer o nosso município, deixar que ele se perca. Eu venho aqui como presidente da Câmara, como vereador, como munícipe, que acreditou nessa gestão. Todos sabem que eu fui vereador da atual administração, mas não vereador do prefeito, tá? Vereador do povo, não fui eleito por ele, fui eleito por vocês. Não só para quem votou em mim ou quem eu votou. Fui eleito por todos os munícipes. Mas ainda existem pessoas que acreditam nesse ideal, mas eu acho que já não está dando mais. E, vereador Marcelo, não vamos discutir a constitucionalidade do projeto, mas alguma coisa tem que ser feita. Não tem mais condições de ficar Catuçaba como está. Além do asfalto Abílio Monteiro, a própria Catuçaba, e eu tive com o vereador Marcelo lá e dando opiniões para que a empresa arrumasse uma outra saída, indicamos lá o bairro do Caetê, virando lá para virar na balsa, para sair lá para o núcleo. Não permite não sairia na balsa, sairia ali e sairia dentro da fazenda Jogil e a carteira. Então não passaria por parque, não ia causar um impacto no parque
ia pegar um trajeto mais curto de área rural e sair dentro de uma fazenda, que é imensa aquela fazenda de Josil, que ela planta eucalipto, mas tem outras atividades e é parceira da fibra. Isso o próprio cara da fibra falou. Então não teria, e daí já o Sario sairia na rodovia Oswaldo Cruz. Mas não, eles preferiram mesmo. Então, e tivemos lá, indicamos, estamos em 2015, não é possível que não decida fazer uma estrada por fora de Capixaba, não existe uma lógica. Tem autorização dos proprietários. Pior ainda. Os proprietários só puxaram, porque eles iam deixar de ficar isolado ali. Ficaria muito mais barato para a própria empresa. E não passaria, não furaria a área de mata também. Não teria área de mata. Ficaria mais barato para a empresa e fazer uma outra saída. E na verdade Capixaba precisa de uma outra via independente desse caso, porque a gente percebe que é só a rodovia Abílio Monteiro, vai, aquela marginal, ela não se encontra ali, né, à beira do Rio do Chapéu. Então há necessidade aí de uma nova via. Mas com todas as tentativas, a fibra não achou outro lugar, ou não se interessou em fazer outro lugar, e começou aí essa poda aí, né, essa poda de eucalipto, e eles têm que pegar. Eles tiveram aqui uma reunião, e eles falaram que se fosse passar com bitrem, passariam 2.000 vezes, e se fosse passar só com motor, passariam 4.000 vezes. Então, seriam 4.000 vezes hoje passando em Capixaba, e eu acho que já foi metade, já passou, Marcelo? Não, passou nem 20%. Se não passou nem 20%, até acabar de passar, vai destruir muito o asfalto. E na verdade depois, Marcelo, às vezes você até comentou aí do DR, né? Que o DR não limita e tal. E a gente sabe, eu posso falar aqui, que o que dá lucro, o que dá dinheiro é obras, né? Então, se faz uma obra que dure para sempre, não é vantagem. Então, a obra tem que destruir, porque ela acabando, vai vir outras, e aí o poder público consegue fazer mais obras, e é isso que acontece. Não tenho medo de falar não, mas é real. Pois não. Fecharam uma rua lá. Vão fechar uma rua lá em Capixaba. Então, aí é que o pessoal lá de cima vai de helicóptero. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai de helicóptero a Capixaba. Vai fechar uma rua. Sei, da praça. Depois eu vou entrar nesse assunto da praça, mas agora a gente está discutindo sobre o projeto. Eu, desde já obrigado aí pela apresentação, pela iniciativa. Às vezes a lei, você tenta cumprir a lei de uma forma e claramente esse projeto de lei talvez ele fira a isonomia, né? Porque há direitos, mas a gente percebe que há uma situação que não dá para fechar os olhos. Senhor presidente. E eu voto consciente, vereador, e entendo, e ainda acredito que a juíza, que a justiça vai manter esse projeto de vossa autoria. Eu só quero comentar que não é inconstitucional não, porque o artigo 30 da Constituição Federal diz que o município pode em assuntos de relevante interesse, e esse é. Então não existe isso. É o que está em jogo, o interesse de uma comunidade, um movimento, patrimônio histórico, cultural, social, e uma empresa particular, privada, rica, poderosa, que quer submeter a sua vontade, e geralmente ela faz praticamente em todos os municípios onde ela se estabelece, porque ela existe formas, estratégias, artimanhas para ela conseguir. Porque aí você pega uma população que não berra, que fica quieto, é muito fácil. E nessa situação, algumas pessoas são beneficiadas, mas de uma forma geral, toda a coletividade é prejudicada. Então pode olhar que o artigo 215, artigo 215 e 225, que é um do meio ambiente e outro artigo do patrimônio cultural, embasa esse projeto de lei.
Mas eu só estou prevendo o que o Poder Executivo... O senhor me desculpa, é inconstitucional tomar uma atitude contra o povo. Mas eu estou prevendo aqui o que o Executivo com certeza vai fazer. É por isso que vão precisar do povo aqui de novo para derrubar o veto do prefeito, porque o veto do prefeito precisa de 6 votos. Não, vereador, 5 votos. 5 votos? Então você pode... 5. Até dizer aos vereadores que a maioria absoluta é 5, não é 6, tá? E outras gestões, o assessor jurídico e foi induzindo alguns vereadores ao erro, tá? A maioria absoluta nessa casa é 5 votos, maioria qualificada são 6 votos. E essa gestão, há um ano atrás, vereador, nós sofremos aqui, todos os vereadores sabem aqui, sofremos por isso, por tentar mobilizar os vereadores e alguns projetos que poderiam ser rejeitados ou aprovados entraram nessa discussão. Mas só vou dizer... Verdade, o Nelson inclusive encaminhou uma vacinada para o Ministério Público, é verdade, e também eu encaminhei para a Defensoria Pública a vacinado dele. Verdade. Por isso que aquele cartaz, aquela faixa é importante, ele respeita a nossa vila. Então, só para terminar, estou muito feliz aí da população vir aqui e não estou votando para fazer média com vocês, tá? Meu voto é consciente, eu não tenho medo se eu fosse o contrário, eu viria aqui, debateria, e a minha opinião, então eu não venho aqui para fazer média com vocês, nem para tomar o tempo de vocês. Mas muito obrigado por vocês terem vindo, vereador Marcelo, conta com a gente aí que vamos sempre trabalhar para a população. Obrigado, boa noite. Continua em segunda discussão o projeto de lei 8/2015. Continua em segunda discussão. Ninguém se manifestando. O vereador. Senhor presidente. Falar, vereador Jair Sebastião. Não caça a minha palavra, por favor. Essa camisa é escura, vereador, eu não consegui enxergar. Tá perdoado. Olha, a doutora Gisele está aqui, ela sabe perfeitamente que tem um artigo no Código de Processo Civil que diz o seguinte: quem causa dano tem que indenizar. Então, é evidente que o dano foi causado. As fotos do Marcelo, acho que não precisa de palavras, né? Uma imagem diz mais que 1000 palavras. O Nelsinho falou muito bem, Nelsinho. Tem um dano moral, que é dano à saúde, que você não dorme. Imagine você ter do lado da sua casa caminhões e caminhões passando a noite inteira. Dano ao asfalto, que aquele asfalto, quando foi feito pelo atual governador, o Geraldo Alckmin, reivindicação do povo de Catuçaba de 3, 4 décadas, que a administração do Danilo Miquini fez, foi acho um benefício para a cidade, sabe, você poder viajar numa estrada mais segura. É claro que aquela pavimentação não foi feita para passar caminhão com aquela quantidade de peso. Só para vocês terem ideia, o estrago que o caminhão, vários caminhões passando no mesmo local carregado, é a mesma coisa de um prego. A gente não dá uma martelada num prego, ele vai de uma vez, mas várias marteladinhas você consegue cravar o prego. Então, o raciocínio do dano do asfalto, do peso é esse. Toda hora, passando um caminhão, 2, 3, 4, 5, milhares, vai danificar a base, a subbase e a capa de asfalto. Tem também o sofrimento daquelas pessoas que conseguiram as casas com sacrifício, seja as casas populares ou as casas próprias que tem na vila, que estão sendo danificadas. Então, olha quantos danos estão sendo causados aí pelo esse tráfego de caminhões. Então, o trabalho do Marcelo aí só merece o nosso elogio, o nosso parabéns. E já votamos uma vez, vamos votar de novo. E além da proibição, tem que haver uma reparação do dano já causado.
Porque a empresa é uma empresa rica, uma empresa que produz papel, e essa celulose é exportada, o papel é exportado, gera renda para a empresa, e para o município não gera renda nenhuma. Nós só ficamos com ônus. Os bônus vão para os empresários e os acionistas da empresa. Uma outra coisa também que aí o Marcelo falou muito bem, que nós não podemos deixar de pensar, é o seguinte: é o dano ambiental. Na hora que você mata uma nascente, acontece o que está acontecendo no estado inteiro, no Brasil todo: falta de água. A mata ciliar é a proteção daquela nascente. Se nós não tivermos uma mata em volta para proteger aquele olho d'água, vai secar. E quantas já devem ter secado? A história da dona Dita, que faz esse requeijão tão gostoso que nós todos conhecemos, é o caso mais nítido que nós conhecemos aqui em São Luís. Então, vamos nos unir, vamos procurar fazer com que essa lei tenha eficácia. Porque não adianta só nós aprovarmos a lei e o poder público não fiscalizar. Senhor vereador, inclusive, conversando no Ministério Público, olha, se a lei passar, o Ministério Público é fiscal da lei. Ou seja, se foi aprovado, foi reconhecida a lei, vai ter que cumprir a lei. Foi o que a polícia também falou, né? Não, e aí está os arbítrios para dar ciência ao Departamento de Trânsito da Prefeitura e ao comando da Polícia Militar também. Eu quero saber se ele vai agir com a mesma eficiência que ele foi interromper a nossa manifestação legítima lá em Catuçaba. Então, isso vai e o Ministério Público tem o compromisso na condição de fiscal da lei de fazer cumprir essa lei. E eles vão cumprir essa lei. Porque na outra ação civil pública que o Jurão fez, que é geral que ele conseguiu, eles não plantaram mais. O que eles plantam, eles já têm as fazendas com direito adquiridos. Então eles não compram mais área, eles não arrendam e não fomentam para você plantar. E várias dessas fazendeiras estão sendo periciadas. E em várias delas foram identificadas que eles plantaram de forma irregular, principalmente na beira de córregos, ribeirões, dentro de grotas, como foi mostrado aí. Só que é muito difícil você fazer a lei funcionar para quem tem dinheiro, tem poder nesse país, né? Mas a gente tem que continuar insistindo e lutando. Muito bem, Marcelo. E cabe também, eu acho que não custa repetir o seguinte: o Poder Executivo, a Prefeitura, o senhor prefeito Alex Torres, ele tem a obrigação de, quando a aprovação da lei, criar meios de fiscalização. Eu acho que ele tem que se mexer também. Nós estamos fazendo o nosso papel. Espero que o Poder Público Municipal do Executivo também faça o seu. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém se manifestando. Está em segunda votação o projeto de lei 8/2015. O vereador que for favorável permaneça como se contra, o que for contrário se levante. Ninguém se manifestando. Aprovado por todos os presentes. Então ficou aprovado aí o projeto de lei número 8/2015. Está em única discussão a moção de número 18, 21, 22 e 23 de 2015. Está em única discussão. Ninguém se manifestando. Está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como se contra, que for contrário se levante. Ninguém se manifestando. Aprovado por todos presentes. Tribuna livre, escrito Benedito Valdir Bonafé e Olavo Reis. O Benedito Valdir Bonafé, prestação de contas da Comissão dos Amigos da Santa Casa do período compreendido entre novembro de 2014 a março de 2015. São 10 minutos para cada inscrito. Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente. Gisele, parabéns. Essa é uma demonstração de que a população está ficando
madura. E nós precisamos de guerreiro nesse país. E você é uma delas. Pode ter certeza. Parabéns. Bom, gente, nós começamos nossa campanha timidamente, né? E depois as pessoas foram se envolvendo na campanha. Então entrou lá o senhor Genor Martins para trabalhar no bairro Cachoeirinha, entrou o senhor Luiz Custódio no bairrinho, o senhor Antônio no São Roque, o Luiz do Mato Dentro também fazendo aquela região, depois entrou também Luiz Custódio repetindo, depois veio aqui o Sandro, filho do Zé Coelho, Edna do Carmo de Paula, bairro Rio Abaixo, o Walter, do bairro São Sebastião, Nelson do Bom Jesus, de Catuçaba, Isabel Olegário, lá do Alto do Cruzeiro, e a Lenice, funcionária da Prefeitura, senhor Luiz, Paulo Luiz, que realizou um leilão aqui na propriedade do seu Adão, e também o torneio de truco. Então, a campanha tomou um rumo diferente. Nós realizamos rifa de garrote. Nós conseguimos ganhar 45 garrote e nós já fizemos leilão. Esse aqui é o resultado do leilão que o senhor Paulo Luiz fez e deu um total de R$19.500. Nós temos aqui também os depósitos bancários e os extratos. Nós temos a prestação de conta, tá? E a prestação de conta no primeiro mês deu R$192 em novembro, dezembro R$7.314, depois veio janeiro R$13.560, fevereiro R$32.000 e março R$35.000. Enviamos requerimento para várias empresas, Votorantim, Suzano, empresa de ônibus, empresa de cerveja, Coca-Cola, CSO, enfim, mais de 10 requerimentos nós enviamos para as empresas. E mandei um e-mail para a Polícia Rodoviária Federal, estadual, onde ela passou para nós o número de acidentes que ocorreram em 2013 e 2014 e o número de carro que trafega na rodovia Oswaldo Cruz. Então, a Polícia Rodoviária dividiu em trecho. Até o município de Redenção passa 10.560 carros por dia. O município de São Luís, a Taubaté, 6.600 carros por dia. De Catuçaba até Ubatuba, 6.610 carros. Para dar essa média, no final de semana nós estamos tendo aí 30 a 40 mil carros por dia. O número de acidentes com vítima foram 210 em 2013, contra 238 em 2014. Sem vítima, 298 em 2013, contra 320 em 2014. Acidente leve, 267 em 2013, 286 em 2014. Grave, 65 em 2013 e 81 em 2014. Mortos, 8 em 2013, 12 em 2014. Nós ganhamos também, de uma comunidade de Taubaté, 811 caixas de remédio, comunidade Bom Pastor, está aqui, no mês passado. Se fôssemos comprar na farmácia, seria quase R$39.000. E ganhamos também hoje mais 192 caixas no valor de R$8.000 se fôssemos comprar na farmácia. Fizemos pesquisa de preço para comprar os equipamentos de 5 empresas. Então
Então a gente vai efetuar as compras de 3 equipamentos agora, essa semana ou a outra. A Santa Casa precisa de soro, e aí mandou para nós uma relação. E aí então nós vamos comprar para a Santa Casa, com esse dinheiro, quase R$2.000 de soro. Nós também temos um problema com o motor de inalação da Santa Casa. Não está funcionando. Pediram para que nós pagássemos o conserto ou comprar um motor novo para a inalação, que são 5 saídas para fazer a inalação e hoje tem uma funcionando. Então a gente pediu para que eles fizessem o orçamento e a campanha vai pagar o conserto ou comprar um equipamento novo para inalação. Nós vamos realizar também uma venda de pizza igual Taubaté lá no Bom Pastor. Então nós vamos fazer kit pizza, 2 ou 3 sabores, kit espetinho, kit sorvete e kit refrigerante. A gente vai primeiro vender e depois montar e depois nós vamos entregar, a pessoa leva a pizza para casa, o salgado para casa, o espetinho e vai assar em casa. Primeiro nós vamos vender, receber e depois a gente faz a entrega. Copiando o exemplo do Bom Pastor em Taubaté, que fica na Vila das Graças. E nós também temos um evento, uma corrida, que nós vamos realizar, corrida pedestre, com o corredor da São Silvestre. Está aí o secretário, né, Leandro, participou da reunião, e a ideia é trazer de 200 a 300 corredores para São Luís, quer dizer, nós vamos trazer movimento para a cidade. Além disso, também nós vamos fazer um baile anos 60, um encontro dos motociclistas de São Paulo, em toda a região, para São Luís do Paraitinga. Nós pretendemos fazer um passeio ciclístico e também nós estamos negociando com uma empresa de Taubaté, uma empresa grande. Sexta-feira ele vai dar o resultado final para ver se eles entram na nossa campanha ou não, tá? Então a gente está rezando para que eles entrem, porque se entrar o resultado vai ser positivo. A gente não menciona o nome da empresa porque está ainda em negociação. Então, gente, nossa campanha ela tem que chegar até agosto, tá? Porque quando nós fazemos uma campanha, não depende de nós o prazo, porque para o pessoal fazer a corrida pedestre, ele precisa olhar no calendário estadual para encaixar a deles aqui no nosso município. E só sobrou a vaga lá em agosto. Não tem como nós pararmos a nossa campanha de jeito nenhum. O Canário se propôs fazer um bingão aqui para nós, junto com a Santa Casa, ajudando a Fanfarra e a Santa Casa. Tá? Então nós não temos como parar de maneira alguma. Eu já estive nessa casa aqui, já fui na rádio e falei que o nosso trabalho é investimento em equipamentos. Nós não podemos ajudar a Santa Casa a pagar contas de empréstimo, contas de financiamento, contas disso, contas daquilo, médico, funcionário. Por quê? Porque nós calcamos a nossa campanha em cima do equipamento. Tá? Então não tem como a gente mudar a conduta. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra, não tem como. Até porque a credibilidade minha não é só em relação à campanha. Eu tenho a minha credibilidade como pessoa, como comerciante, como provedor aqui da campanha, enfim. Então, independente de qualquer coisa, nós calcamos a nossa campanha em cima de equipamentos. Se nós estamos fazendo a campanha porque a Santa Casa nos forneceu, né, os equipamentos necessários. Podemos mudar os equipamentos? Claro. Se esse equipamento que está aqui na lista, ele não tem tanta necessidade, nós podemos jogar ele lá para frente. Se der para comprar, compra. Se não der, nós vamos comprar o necessário. Né, Marquinhos? Quero agradecer o Marquinhos aí por me agradecer, né? Lá na minha loja, na rua, o fato da gente ter ajudado a impulsionar aí o IFAM, né? O IFAM, graças a Deus, liberou a obra aqui, segundo o Marquinhos, segundo o arquiteto da Santa Casa. Falta fazer os reajustes só no projeto para que já libere a obra. E a partir, Marquinhos, de agosto,
a gente pode até, nós vamos ter uma reunião agora no dia 22, né, com o pessoal da direção da Santa Casa, para nós discutirmos alguns detalhes, tá? Então, conclusão, nós podemos terminar nossa campanha em agosto e nos comprometer de trabalhar junto à diretoria da Santa Casa para qualquer evento que ela for realizar, inclusive na obra, tá? Então a gente já compromete aqui, diante publicamente, que a partir de agosto é outra conversa. Nós não podemos deixar de fazer aquilo, porque a Bufalato hoje nos forneceu 175 quilos de mussarela. Tá? A Comevap, ela nos forneceu 500 massas de pizza. Eu fui lá no ensino pedir para que eles pedissem para o fornecedor nos fornecer a linguiça e o presunto. E, no entanto, de repente o mocinho lá pegou e me deu 2 presuntos e 10 quilos de linguiça. Então, gente, Santa Casa é coisa séria. Isso que o Marcelo mostrou aqui é muito sério, tá de parabéns, mas nós temos que saber o seguinte, que quando alguém tem problema com agrotóxico lá no eucalipto, vem para Santa Casa. Se alguém tem problema com o meio ambiente, cai e machuca, Santa Casa. Se alguém tem problema no trânsito, Santa Casa. Então, vamos mostrar que nós somos capazes, parabéns aos vereadores, aprovou a lei, tá? É isso aí, temos que mostrar amadurecimento, isso essa casa está aprovando, tá? Nós entramos aqui para questionar nem legislativo nem executivo, porque não é o nosso papel. O nosso papel é ter a ajuda do prefeito, dos vereadores e da comunidade, tá? No que nós precisamos da prefeitura, nós fomos atendidos, né, através dos secretários, e no que nós precisarmos dos vereadores, com certeza também vai ser atendido. Eu pedi para o senhor adiantar? Tá. Então é o seguinte, nós temos um livro, que esse livro de doação, ele anda, sem eu, tá? Então ele passou pela Sabesp, ele passou pela Elec, passou pelo Fórum e hoje ele está na prefeitura. E alguém lá dentro pega esse livro e recolhe as doações. Gente, Santa Casa, a gente diz que a gente tem que ter fé em Deus, porque Ele é poderoso, e fé na Santa Casa, porque é milagrosa. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Agradecer ao vereador Valdir Bonafé, parabenizar pela iniciativa, pela atitude e dizer que essa casa de lei está aberta à população e a todos que queiram fazer uso dela. Pedir ao obrigado. O senhor Olavo Reis está presente? Isso. Senhor Olavo Reis irá expor solicitação da moção de apoio à reivindicação junto ao governo do Estado. Para fazer uso da tribuna, Olavo Reis. Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite senhores vereadores, população que nos assiste. Primeiramente, a gente está entrando aqui com uma moção de apoio ou de colaboração de uma série de reivindicações que o ITESP está buscando, né, para tentar corrigir algumas injustiças, algumas correções que o Estado não está fazendo com a gente. Uma lista extensa, mas alguns tópicos, não dá para falar tudo, mas alguns tópicos eu achamos que é importante. Por exemplo, hoje nós estamos com uma defasagem salarial na casa de 33%. Isso já foi mais, numa época passada, girou em torno de 42, 43%, e em agosto, no ano de 2010, nós tivemos uma pequena reposição, mas como ele não acabou corrigindo, hoje está de novo na ordem de 33%. Portanto, está difícil para a gente ter alguma coisa, acompanhar o salário, a evolução do trabalho, né? E nós temos uma outra pauta aqui, que é a seguinte, por exemplo, o nosso ticket, e tem uma tabelinha no jornal aqui,
O ITESP está vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Está vinculado ao todos esses órgãos. IPEM, Secretaria da Justiça, IMESP, Fundação Casa, PROCON e o próprio ITESP. Os valores do nosso benefício, ticket, ele é muito desigual. Tanto que desigual que o nosso é o último valor. Por exemplo, o valor maior do IPEM é 939. Seguindo, da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, 726. O IMESP, 726, mesmo valor. A Fundação Casa, 526. A Fundação PROCON, 440. E o nosso benefício, que é até tem uma frase aqui, chega de ser primo pobre. O nosso vem a ser 342. Tá? É uma coisa muito desigual. E até isso foi levado ao secretário de Justiça, o novo, doutor Aloysio, que me parece estar propenso a estar ouvindo e está tentando corrigir. Lógico que essa situação que o país atravessa, a gente foi alertado de que agora não é possível. Só que esse agora não é possível, que nós já vimos essa história antes. De que não te pagam, vai acumulando, depois não tem como pagar, e aí você vai virando um ciclo vicioso. Não é? Uma questão também que sendo levantada, por exemplo, funcionárias do Estado, estatutária, elas têm 180 dias de afastamento, licença maternidade. Nós somos do mesmo Estado. E as seletistas do próprio Estado são 120 dias. E é também uma das propostas, e não são assim muitas funcionárias que passam por essa questão de gestação. Me parece que isso também passa a ser um atrativo, tem que ser igual, no mínimo igual para todos. E nós, o ITESP, em todo o estado de São Paulo, nós estamos passando por um processo de estado de greve. Tá? Então, as nossas ações, a gente continua trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Tá? Você desenvolve o trabalho. Tanto é que haja visto que o nosso trabalho do ITESP, aqui em São Luís, eu não vou falar do que a gente faz aqui, mas, por exemplo, aqui nós já tem 4 anos. O ITESP, ele atua em todo o estado na área de quilombo, na área de desenvolvimento, assistência aos assentados, a regularização fundiária como um todo, formação, pesquisa. É uma área muito extensa em todo o estado, que aí, como está comprometendo o nosso trabalho, o nosso dia a dia, então hoje o estado, nós estamos todos em estado de greve, tá? Até que se resolva. Por quê? No ano de 2010, nós passamos por um período, paralisamos, ficamos 10 dias em greve. Lembrando que quando você está em greve, provavelmente, dada a questão do nosso trabalho, talvez ele é muito relevante, talvez ele não cause um impacto tipo saúde, educação, segurança. Então, assim, é temeroso você entrar com um processo de greve novamente e que você, talvez você seja lesado mais uma vez. Então, a gente está buscando com isso estado de greve e ter uma negociação. Ao passo que a gente está entrando com esse pedido de moção de apoio, todo o Estado está fazendo isso. O pessoal está mobilizando as televisões, os meios políticos, para uma audiência agora, no dia 30, a ver essa negociação, no intuito de sensibilizar os secretários e outros políticos de estar levando essa nossa reivindicação para o governador. Nós temos um plano de cargo, carreira e salário, PCCS, que ele também não acompanha. Haja vista que o plano foi criado em 2001, nós estamos em 2015. 2000 foi criado, nós estamos em 2015. Houve 2 ascensões nesse período, apenas 2. Tá? A gente está assim, de nível letra, era uma evolução horizontal, uma evolução vertical, nível letra. Nada disso aconteceu. Então, imagina, qual a expectativa que você tem? Você está no emprego, fazendo um bom trabalho, a gente espera que assim seja, você não tem perspectiva de melhora. Então, o PCCS estão vindo com outro plano, que também não é adequado para a nossa ascensão, para a nossa busca profissional.
Então, esse plano, até entramos na justiça para tentar buscar algo mais. Você imagina, todas as reivindicações que a gente entende necessário, você vai via justiça, seria um tanto quanto ingrato e injusto, porque os processos judiciais são muito demorados. Então aí você acaba ficando comprometido e desgastando. Tá? Então esse plano de carga e salário também está muito complicado. Tem uma questão, por exemplo, pisos salariais. Normalmente os órgãos OAB, CREA, Medicina e todos os outros, eles têm uma tabulação de valores. No ITESP isso não acompanha. Tanto é que o ITESP não contrata tipo o engenheiro, o médico, o advogado. Ele contrata como analista. E aí ele fica isento, entre as aspas, de ter que pagar o valor justo. Tá? Então, em alguns casos é possível, aqui o ITESP normalmente não é possível. Eu estou pulando algumas coisas aqui só para não perder muito tempo. Tem uma questão aqui também, inclusive a gente entrou na justiça, a implantação imediata da licença prêmio e quinquênio e sexta parte. Então isso na esfera estadual são dados, são coisas já conquistadas. E que aqui, no ITESP, vinculado à Secretaria de Justiça, isso não está sendo aplicado. Tá? Então, essas questões, licença prêmio, quinquênio, sexta parte, nós estamos tentando, e alguma coisa deve sair, se eu não me engano, a sexta parte, quando você tem 20 anos de serviço público, que deve conseguir. Mas conseguir uma coisa, até que se aplica isso, vai um longo caminho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sendo bastante breve, eu acho que era isso que eu tinha para colocar. E pedir o empenho e colaboração de vocês no sentido de estar apoiando essa nossa moção de apoio. Viola, eu te mando a falar que essa moção do apoio já foi votada hoje para essa casa e já foi aprovado. Okay. Amanhã vai ter em mãos esse documento já. Muito obrigado. Agradecer ao Olavo Reis e repetindo o que eu falei aqui para o Valdir, dizer que essa casa de lei está aberta à população e àquele que queira fazer uso da Tribuna Livre. Dando sequência à sessão, está aberta a palavra aos vereadores que desejam fazer uso. Com a palavra, vereador Marcelo Henrique. Com a palavra, Marco Antônio Santos. Com a palavra, Anivaldo Alessandro Medeiros. Com a palavra, Walter Carlos Barbosa. Com a palavra, Edilene Alves Pereira. Com a palavra, Jairo Sebastião Barreto Borrello. Eu vou falar. Com a palavra, José Carlos Monteiro. Vai falar o agora. Com a palavra, Luiz Roberto Antunes. Todo mundo está querendo que eu fale, né? Não. Tem 5 minutos só. Nada mais a tratar, declaro encerrada a 5ª sessão ordinária de 2015.